Queridos amigos, hoje é um episódio especial. Como de costume, estamos aqui com Pepe Escobar ao vivo. Obrigado, Anastácia. Que prazer. Bem-vindo de volta ao Think Bricks. É um enorme prazer, obrigado. Bem, outro dia tive o prazer de assistir a um documentário feito por você no Irã. Chama-se Corredor Dourado e é um trabalho excelente. Parabéns, parabéns. E convido todos os nossos telespectadores e ouvintes a assistirem a esse filme também. Bem, você pode encontrá-lo na rede social do Pepe, no X e no Telegram. E não se esqueça de se inscrever. Bem, vamos começar com essa reportagem porque ela é muito relevante para os acontecimentos atuais. Bem, seu documentário Corredor Dourado nos dá uma visão real e próxima do Irã. Qual foi a coisa mais surpreendente que você aprendeu enquanto filmava lá? Quero dizer, algo que a mídia ocidental normalmente deixa passar exatamente. Obrigado, Anastácia. E os parabéns devem ir para os iranianos. Eles foram absolutamente extraordinários. Primeiro, eu os abordei e disse, olha, vocês podem me ajudar a fazer uma reportagem sobre o corredor norte-sul? Eles me deram uma equipe de 5 pessoas, ultra profissional, e disseram, ok, você pode ir aonde quiser. Então tivemos acesso total a todos os principais portos, acesso total ao Mar Cáspio, ao Golfo Pérsico, ao Mar de Omã. E claro, eu exagerei e cruzei a fronteira entre Irã e Paquistão em um barco de pesca. Sem o Estado Islâmico, ou o Movimento de Libertação do Baluchistão, ou a CIA, ou o MI6 e assim por diante. Mas eles abriram as portas para um estrangeiro, o que significa que fiquei profundamente tocado, porque é uma questão de confiança. Claro, nós tínhamos todas aquelas autorizações super difíceis de conseguir para filmar onde quiséssemos, mas este era um documentário basicamente conduzido por um estrangeiro. Para isso, eles precisam confiar em você, e esse relacionamento é construído ao longo de décadas, como foi no meu caso, o que foi muito gratificante. Fiquei impressionado, mas o que eu não sabia era como o Bandarabas funciona. Por exemplo, também fiquei impressionado com os efeitos práticos de 4 décadas de sanções. Quando fomos visitar o porto deles no Mar Cáspio, e é de partir o coração quando você vê isso e então percebe o quanto o regime de sanções pode ser cruel. E, claro, a beleza do próprio Irã. Quando você vai do Cáspio ao Golfo Pérsico, até a costa ao longo do Mar de Omã, é um dos lugares mais bonitos da Terra, é absolutamente de tirar o fôlego. E claro, você passa por Qom, você passa por Isfahan. Tivemos a chance de visitar a mesquita em Isfahan. Tarde da noite estava praticamente vazia. Isso é algo além da magia, sabe? Esse tipo de coisa. Então, no geral, muito importante, mas do ponto de vista geopolítico e geoeconômico, para o nosso público, para o seu público, este é o primeiro documentário em inglês no mundo sobre um dos corredores do futuro que une 3 BRICS muito, muito importantes: Rússia, Irã e Índia. O corredor começa em São Petersburgo, vai até Astracan, depois cruza o Cáspio, atravessa o Irã, chega ao Golfo Pérsico e ao Mar de Omã e termina em Mumbai. E ele tem ramificações, há ramificações que serviriam ao Cáucaso, especialmente ao Azerbaijão, Geórgia, até a Turquia, e ramificações que poderiam atender ao Afeganistão e à Ásia Central. Então, do ponto de vista desses 3 BRICS, é uma integração da Eurásia de norte a sul, em paralelo com os corredores chineses de leste a oeste. Por isso é tão importante. Bem, se estamos falando sobre o corredor de transporte norte-sul, é principalmente uma rota marítima, não? É multimodal, Anastácia, que é a própria denominação deles, porque envolve ferrovias, navios e rodovias. Se considerarmos as ferrovias, bem, há um ramal que conecta o Cazaquistão. Sim, um dos ramais vai para o Cazaquistão porque o sistema ferroviário já está lá. Sim, exatamente. E essa ferrovia da China para o Cazaquistão, Turcomenistão e Irã? Sim. Esse trecho será inaugurado em 2025. Sim,
Mas isso faz parte dos novos corredores da Rota da Seda, que vêm sendo aprimorados sem parar desde o início das novas Rotas da Seda, em 2013. E não se esqueça que quando as novas Rotas da Seda foram lançadas por Xi Jinping, ele lançou no Cazaquistão. Foi em Astana, em 2013, setembro de 2013, em Astana. Eu fui ao anfiteatro da Universidade Nazarbayev, onde ele lançou e pensei, uau, esta é a história do século XXI. A grande coisa começou aqui neste auditório. Agora que toda essa infraestrutura está pronta, a infraestrutura agora está pronta e sempre há atualizações extras. Por exemplo, eles estão construindo a Ferrovia Paquistão, que é chamada de Ferrovia Pacafuz. Paquistão, Uzbequistão, Afeganistão e os chineses. Claro, eles estão investindo no corredor de Wakhan. Então você pode ter Xinjiang indo para o norte e o Afeganistão em uma rodovia que está quase pronta, e eles querem construir uma ferrovia também. Então, o que vamos ter nos próximos, digamos, no máximo 3 a 4 anos? Todos esses corredores serão integrados norte-sul, leste, diferentes ramificações do leste-oeste e do norte-sul, com suas ramificações também. Então, vamos ter uma verdadeira integração da Eurásia, geoeconomicamente, na prática. Exatamente, mas a geoeconomia da Eurásia, mas como você vê a dedicação misturada em todas essas rotas? Uau, isso vai continuar? Eu não sei, ou o Ocidente ainda vai controlar como os pagamentos são feitos. Eles não podem. Quando olhamos para como essa integração geoeconômica do comércio da Eurásia está se desenvolvendo, quando você olha o mapa em detalhes, todos os pagamentos desses parceiros comerciais serão em suas próprias moedas. Claro, muito disso será em yuan por razões óbvias, mas muitos deles serão de moeda para moeda. E esse é um dos blocos de construção para o sistema de pagamentos dos BRICS, incluindo os 10 membros dos BRICS e também os 10 parceiros. Não se esqueça do Uzbequistão e do Cazaquistão, eles são parceiros. E Irã, Rússia, Índia, China, eles são membros plenos. Então vemos uma integração geoeconômica e financeira progressiva de tudo isso. E é aí que o papel dos BRICS será essencial, especialmente neste ano, antes. Na preparação para a cúpula na Índia em novembro, eles já disseram que há ecos vindos dos BRICS. Sherpa, sim. Estamos trabalhando em nosso sistema alternativo de pagamentos desenvolvido. Ele precisa estar na mesa na Índia no final do ano. Se nos movermos um pouco no mapa, vamos nos aproximar de outro ponto estratégico no sul do Cáucaso. Quero dizer, o lugar onde os Estados Unidos da América entraram recentemente como mediadores de paz entre Azerbaijão e Armênia. Então, só para lembrar, vamos lembrar aos nossos telespectadores que esses dois países tiveram relações muito hostis por décadas. Mas, recentemente, sob a supervisão de Trump, os líderes dos dois países apertaram as mãos, iniciando a chamada nova era de relacionamentos cheia de prosperidade e respeito mútuo. E o corredor ferroviário entre os dois países recebeu o nome de Trump, Corredor Trump. O que você acha? Isso é complicado, Anastácia? É sim. É muito. Muito complicado. Do seu ponto de vista, como você vê os esforços do governo Trump dos Estados Unidos aqui? Tudo isso é realmente um esforço sincero pela paz? Há uma questão geopolítica mais profunda? Claro, existe uma agenda mais profunda, que é interferir diretamente no comércio e nas conexões geoeconômicas do Irã com o Cáucaso e também indiretamente com a Rússia. Então, mais uma vez, isso é uma tática de dividir para conquistar contra a Rússia e o Irã. Sob os auspícios de um plano de paz entre Armênia e Azerbaijão, que todos nós vamos acompanhar, o Cáucaso, isso nunca vai acontecer, sabe? Eles podem posar para as câmeras, mas não haverá uma colaboração mais profunda entre Armênia e Azerbaijão. Existem muitas feridas que não serão curadas tão cedo. Mas, por enquanto, ainda não sabemos como esses corredores vão funcionar.
Por exemplo, os chineses estão observando isso para dizer: ok, se funcionar, pode ser bom para as nossas novas rotas da seda através do Cáucaso. Se ele não fizer isso, ainda temos nosso plano A, que é através do Irã, e podemos usar partes do corredor de transporte norte-sul, ramificando para o Azerbaijão. Então, os chineses não têm ilusões sobre isso. Vamos dizer, essa interferência do Trump. A mesma coisa com os russos e, obviamente, principalmente com os iranianos. Eles sabem que isso é, obviamente, direcionado contra eles, contra seus interesses econômicos e comerciais. Então, ninguém quer supervisão americana sobre isso, definitivamente não. E não se esqueça, isso está em uma área muito sensível da Eurásia. Mais uma vez, estamos falando sobre o, digamos, o sudoeste, mas é tão sensível quanto a Ásia Ocidental, o antigo Oriente Médio. E pode ser que os Estados Unidos estejam colocando os elementos de uma nova conflagração no Cáucaso do Sul. De novo, eles nunca tiraram o sul do Cáucaso da cabeça. Lembra o que tentaram na Chechênia? Indiretamente não funcionou, então eles vão voltar. Com certeza. Todo mundo agora está olhando para o Golfo Pérsico. Sim, dizem que há uma frota americana no Golfo que eles nunca viram antes. Eles não estão no Golfo. Anastácia, porque se eles estivessem no Golfo, poderiam ser afundados em poucos minutos. Eles estão no Mar da Arábia, que é muito longe. Para os espectadores, o Mar da Arábia está aqui, o Mar de Omã aqui e o Golfo Pérsico aqui. Então, os americanos estão muito longe porque eles estão apavorados de serem atingidos por mísseis iranianos. Se alguma coisa começasse, é que a gente ainda não sabe. Mas, ao mesmo tempo, existe uma faixa marítima entre Rússia, Irã e China em Hormuz. Você está absolutamente certo, porque isso faz parte da Rota Marítima da Seda, então é complicado, porque a Rota Marítima da Seda inclui o Golfo Pérsico, o Mar de Omã e até mesmo essa Rota da Seda Indiana, que é o corredor de transporte norte-sul, o porto de Chabahar, no Mar de Omã, não muito longe de onde os americanos estão agora. E isso é essencial para o corredor, para a Índia. Então, a Índia não pode simplesmente ignorar uma enorme armada americana. Muito perto de um porto que eles querem usar para seus próprios propósitos. E uma informação muito importante, Anastácia obviamente não foi confirmada por Washington. Os americanos proibiram a Índia de usar o porto de Chabahar, no Irã. Isso é extremamente sério. Se isso for finalmente confirmado, isso significa que os americanos estão impedindo a Índia de desenvolver sua própria Rota da Seda. De usar a infraestrutura que eles estão usando na... Infraestrutura. Como você vê no documentário, todos os guindastes no porto de Chabahar que vimos foram financiados pela Índia. É muito, muito complicado. É por isso que os indianos, quando estão sempre tentando equilibrar entre o Império do Caos, como eu descrevi, e a Eurásia, eles sempre perdem. Não dá para ficar em cima do muro, é preciso escolher. Como nação soberana, os indianos devem afirmar: não, nosso interesse é essa Rota da Seda. Estamos investindo na nossa própria, diferente da chinesa. Então, por que vocês nos proibiriam de fazer isso? Então, vamos continuar. Sim, vamos falar um pouco sobre a Índia. A Índia está sempre protegendo seus próprios interesses. Certo? A Índia ocupa a presidência do BRICS este ano e está posicionando Nova Delhi como um ator-chave em um mundo multipolar. Mas, ao mesmo tempo, a Índia está aprofundando os laços tecnológicos e de defesa com os Estados Unidos. Está fortalecendo parcerias com a França e recebe Lula, presidente do Brasil, para discutir deliberações. Como você vê esse momento para a Índia? Na sua opinião, o governo de Modi está conseguindo criar com sucesso um modelo de soberania multivetorial? Ou, não sei, eles estão tirando proveito de todos os lados, sem se alinhar totalmente com ninguém? Ou talvez eu veja dessa forma. Esse ato de equilíbrio está se tornando difícil demais porque as tensões globais estão aumentando.
Exatamente, Anastácia. Esse é o problema das classes dominantes indianas. Isso vai muito além do BJP e do governo Modi. Eles estão sempre se protegendo e ainda tem esse gigantesco complexo de inferioridade que vem desde o Raj em relação aos anglo-saxões. Eles ainda não se livraram disso. Eles tiveram seu século de humilhação. A diferença com a China é que a China superou isso. A Índia, infelizmente, ainda não. Por mais que possamos admirar a cultura, as tradições e a filosofia indianas, claro, isso é outra história. Mas geopoliticamente eles ainda têm, eu não diria um complexo, mas uma série de complexos, certo? Tudo vai depender de como eles vão fazer essa cúpula do BRICS ser bem-sucedida. A Rússia está ajudando eles a fazer isso com a experiência de Kazan e uma parceria estratégica muito boa. Rússia, Índia, eles podem ajudar os indianos a conseguir realizar isso. Ainda não sabemos, é cedo demais para dizer, mas eles precisam parar de ficar em cima do muro para beneficiar a Índia como um ator-chave na Eurásia e no Sul global. Costumam dizer a si mesmos que são líderes do Sul global. Bem, a China é uma líder do Sul global e você também pode dizer que a China é um país em desenvolvimento e uma líder do Sul global. Ao mesmo tempo, a Índia, no momento, é apenas um possível co-líder em desenvolvimento do Sul global. Ainda há um longo caminho a percorrer. Então vai depender de como eles organizam o BRICS e especialmente de como coordenam esse processo de desdolarização, não pelo nome, é claro, que basicamente significa comércio nas moedas dos países do BRICS, de forma bilateral e multilateral. Eles têm tudo o que é necessário para fazer isso e contam com a ajuda russa para realizar, mas será que vão fazer? Quem sabe? Bem, se não me engano, este ano a cúpula do Quad também na Índia. Também é na Índia. Então, o que é isso? A Índia faz parte do BRICS. Sim, essa é a questão. Mas isso volta. Para o mesmo ponto, você vai ficar em cima do muro para sempre? E quando você olha para o tabuleiro de xadrez ao seu redor, os jogos já foram feitos. Como dizem os croupiers em Mônaco, sabe, les jeux sont faits. Sim, os jogos já foram feitos e a roleta está girando. De um lado, você tem o Império do Caos com os vassalos. Do outro lado, você tem a Eurásia, o Sul Global e os BRICS. Você não pode jogar dos dois lados. Está fora de questão. A Turquia acha que pode fazer isso, mas não vai conseguir. Simplesmente não pode. A Índia ela é muito mais complicada porque, em termos eurasiáticos e do Sul Global, a Índia ela é muito mais importante e grande parte do Sul Global admira a Índia. Por causa da Índia. Tradição cultural, tradição filosófica, claro. Mas vocês vão ser uma colônia anglo-americana ou vão ser de novo ou remixados? Ou vocês vão ser uma nação soberana, parte do novo sistema de relações internacionais? Então, isso significa que veremos em um futuro próximo. Pergunta final. Sim, você viaja extensivamente pelo Sul Global. Quando analistas locais que você encontra com frequência, por exemplo, em Teherã, em Astana ou em Baku, talvez quando esses analistas locais ouvem a frase ordem internacional baseada em regras, o que eles realmente entendem? Então, como isso molda as escolhas estratégicas deles? Hoje está mudando. Anastácia, até um ano atrás, eles sabiam que a ordem internacional baseada em regras vinha de Washington, pela administração anterior e até antes disso, pelo Trump. 1.0. E eles podem mudar essas regras ao bel prazer porque são o império. Eles sabiam que tinham que conviver com isso. Agora é muito mais complicado porque agora estamos no novo paradigma, mergulhados nele. Depois de pouco mais de um ano de Trump 2.0, agora é o caos internacional sem nenhuma regra. Esse é o novo paradigma e ele é predatório por parte do império. Sem nenhuma regra. Podemos fazer o que quisermos, e isso vem do próprio presidente dos Estados Unidos.
Não preciso respeitar a lei internacional. Sigo minha própria moral, como ele mesmo disse. Isso significa que faço o que quiser. Ele basicamente diz: sou o governante do mundo. Eu sou relativamente indulgente porque eu chamo de Neo-Calígula, mas ele vai muito além de Calígula. Calígula nunca afirmou querer governar o mundo todo, apenas o Império Romano e seus vassalos. Trump diz que quer governar o mundo inteiro e que pode fazer isso. Segundo ele, eu posso fazer isso. Uma das últimas frases dele: eu posso destruir o comércio, eu posso destruir o país, eu posso destruir qualquer coisa que eu quiser. Então, Jeffrey Sachs tem uma definição maravilhosa. Ele canta como uma criança de 4 anos, eu diria de 2 anos, ele nem consegue articular. Ele simplesmente, sabe, é como um daqueles filhos únicos que cantam, que são doutrinados desde o nascimento. Para ser qualquer coisa que eu quiser, eu posso conseguir. Então, é muito infantil, é muito perigoso para todo o planeta. E não há nenhum controle contrário, porque o círculo íntimo dele, eles são basicamente bajuladores, extremamente medíocres, pessoas que não entendem o resto do mundo. Sinofóbicos, russofóbicos, iranofóbicos, islamofóbicos, latino-americanofóbicos e por aí vai. Essa é a coleção do círculo íntimo de Trump. Então, o Sul Global deve se resignar a ser refém dessas pessoas? Não, é preciso um contrapoder. É aí que entra a cúpula dos BRICS na Índia. É aí que entra a parceria estratégica entre Rússia e China. É assim que Rússia e China precisam defender o Irã, se o Irã for atacado. É assim que os BRICS deveriam defender Cuba. Extremamente importante. Cuba é um parceiro dos BRICS. Cuba está sob cerco e isso pode acontecer. Mais cedo ou mais tarde, você sabe, o Império pode ter ideias de guerra direta contra Cuba, mudança de regime, o que for, ou eles podem fazer um Venezuela 2.0 em Cuba. Os BRICS têm que defender Cuba e ainda não chegamos lá. Não há consenso dos BRICS sobre isso, então é por isso que é tão perigoso. Porque as contradições internas dos BRICS parecem estar prevalecendo sobre os BRICS agirem como um bloco orgânico. Ainda não chegamos lá, infelizmente. Para fazer o que você disse, na minha opinião, precisamos da institucionalização dos BRICS, mas ainda não temos isso. Não, e Anastácia, isso é um problema, porque a última coisa que ouvimos do ministro Lavrov, em suas próprias palavras, ele disse: não, os BRICS devem permanecer assim como um clube informal sem secretariado. Isso deveria ser revisado porque, especialmente agora, este ano, quando eu diria que as máscaras caíram, o Império agora está nu. E tivemos a confirmação na Conferência de Segurança de Munique com aquele discurso impressionante do pequeno gusano Marco Rubio, basicamente dizendo que queremos recolonizar o Sul Global e vocês, europeus, vocês deveriam estar conosco. Então, esse é o retorno da recolonização, e eles dizem isso abertamente. Então, o que o Sul Global vai fazer? Vai sentar e relaxar. Você não pode resistir. Esse é um assunto para outra conversa. Esse é um assunto para outra conversa. E hoje estamos encerrando. Queridos amigos, por favor, inscrevam-se no nosso canal, sigam o PEP nas redes sociais e inscrevam-se no Think BRICS, apoiem-nos no Substack, no YouTube, ajudem-nos a manter nossa independência. Obrigada por assistir.